Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa Vorcaro foi preso novamente. É a informação que temos desta manhã. Aliás, a informação confirmadíssima, né? Ele e mais outros alvos importantes do Banco Central são alvos, as pessoas envolvidas em mais uma ação da Polícia Federal, agora com a assinatura de André Mendonça. E aí, o que dá para tirar dessa notícia, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, pessoal, bom dia, meus amores. Estava lendo a decisão do ministro André Mendonça, não é longa, são 48 páginas, informações muito impressionantes, né? Sobre o tipo de gente com quem estamos lidando. O tipo de gente com quem ministros do Supremo faziam sociedade. Bom observar isso. O tipo de gente com quem ministro do Supremo fumava charuto. Daniel Vorcaro mobilizava uma máquina de intimidação com policiais aposentados, membros da Polícia Federal, para intimidar, para violar, obstrução de justiça, para começo de conversa. Essa é a principal razão para sua prisão. Ele incorre, classicamente, na razão para a medida cautelar privativa de liberdade. Um obstrutor de justiça, com dinheiro para fazer isso. Vocês viram um montante bloqueado só nessa terceira fase da Compliance Zero. 22 bilhões de reais. Repeti o número. 22 bilhões de reais. O volume dessa grana bloqueada. Daniel Vorcaro, o construtor, com ajudas múltiplas, né? Ação direta ou por omissão, construtor de um esquema de pirâmide, que é o do caso Master, contando com tentáculos em todos os lugares, operando mesmo a quebra, a entrada em dados sigilosos de investigações contra si, e tendo uma chamada turma por meio da qual planejava atos intimidatórios contra, inclusive, jornalistas. Claro, dos inimigos da República, se houvesse República, nesse momento, do que se chama de República nesse momento. Então, muita atenção, eu sugiro que todo mundo leia essa decisão do ministro André Mendonça para entender do que nós estamos tratando, de que tipo de estrutura nós estamos tratando e do poder e do alcance. A forma de sedução de Daniel Vorcaro vai para muito além do que seria sedução de agentes políticos. Tem também um elemento intimidador. Tem também, portanto, o elemento, a gente vai saber disso já já, o elemento chantagista, que faz amarrar muita gente. Por isso que é tão importante a transparência, a clareza, e que tudo seja investigado. E que esses conteúdos sejam republicanamente tratados, apresentados, sem observações seletivas. Diante disso que nós temos hoje para fundamentar a terceira fase da Operação Compliance Zero, a gente precisa questionar ainda mais gestões blindadoras de ministros de Corte Constitucional. Porque agora, de novo, nessa terceira fase, não é simplesmente Daniel Vorcaro o objeto. Está lá também o senhor Fabiano Zettel, claramente operador. E não é operador financeiro somente, não. Leiam a decisão do ministro André Mendonça. Operador também da relação com esses agentes intimidadores. Desses agentes para gerar medo, para ameaçar, para ações truculentas. Operador de pagamento dessa tropa de choque aí. Ele foi o alvo também da segunda operação. A segunda operação da Compliance Zero, a segunda fase da Operação Compliance Zero, naquela ocasião o relator era outro, Dias Toffoli. Agora é André Mendonça. Nós não teríamos isso acontecendo agora, se não tivesse a troca de relator. E qual é o problema? Dias Toffoli, na altura da segunda fase da Operação Compliance Zero, aquela que teve Zettel como objeto, sobretudo, de novo agora na terceira, ele era o relator Dias Toffoli e manteve, sob todos aqueles problemas de custódia, guarda sobre esse material, sendo Zettel o seu ex-sócio, por meio de fundos. Esses fundos da TEIA, operadora de liquidez para o Banco Master, que resultariam na sociedade no Hotel Taiaiá, essa rede que vai até a Operação Carbono Oculto, lavagem de dinheiro para o crime organizado, tudo isso posto aí, e o Supremo Tribunal Federal, porque a decisão de Gilmar Mendes
tão controversa, contra a quebra de sigilo da Maridit, a empresa de Dias Toffoli, sócia de Fabiano Zettel, a manifestação de Gilmar Mendes é para interditar essa investigação de partida sobre Dias Toffoli, mas com efeitos ampliados que nós não podemos aceitar à luz do que se revela agora, do que nós sabemos agora, do que se confirma agora nessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Não dá para admitir sigilos seletivos, coisas não sejam investigadas, bloqueios, interdições de investigações seletivas, não se pode investigar relações de ministros do Supremo com a turma do Banco Master diante disso aqui. Vamos lembrar que, me perdoe, me dê 30 segundinhos, vamos lembrar, porque me ocorre agora, que nós tivemos, e no bojo da condenação de Jair Bolsonaro no movimento golpista, nós tivemos como elemento decisivo um projeto, Alexandre de Moraes era vítima disso, certo? E também julgador, um plano para matar o ministro do Supremo, para sequestrar e matar. E agora nós temos aqui, e vamos ver como o Supremo se comporta diante desses casos. Nós temos aqui, segundo a decisão de André Mendonça, um plano, uma urdidura, para dar uma coça quebra-dente, simular um assalto contra jornalista. O Supremo vai se comportar como agora, diante disso aqui? André Mendonça dá um encaminhamento. E o restante? E o ministro Gilmar Mendes? São as questões que quicam aí, Luiz Megali. Muito bem. E a nossa vitrolinha, Andreasa? Eu não escolhi nada, né? Não? Esqueci. É do Não, Pablo esqueci Fernandes. completamente. Então, o Pablo, mas o Pablo não... Sabe por quê? Mas eu me... Na em minha vitrolinha, defesa, o vácuo é sempre preenchido por alguém. O Pablo foi Não, lá e escolheu. e eu fico feliz porque, em minha defesa, eu estava lendo o negócio lá, o relatório, e esqueci de escolher a música. O que ele escolheu? Ele não tô tá gostando nem aí já. mais Que pra que... gente, entendeu? Não, Ele tá só nem quer aí, o não. horário do Pablo Tem também. Método a partir das Não, 2 da tarde exato. pelo horário de Brasília. Jamais. Ele Não tá façam isso. concentrado. Não faça tabela, isso. bota time Não reserva, faça isso. entendeu? Não, Tem e veja a método. coisa, o Não Pablo faça estava lendo o isso. mesmo relatório, administrando a redação, conversando com pessoas, entrando no estúdio e escolheu Sim. música. Entendeu? Veja Sim, só. é verdade. É. Mas é Muito o seguinte, bom, ele é mais... Não. Ele é mais competente que eu, mas não quer dizer que eu não estivesse trabalhando também, entendi. certo? Ele escolheu o O Mumuzinho. que nós estamos ouvindo? Fulminante. Boa, hein? Boa. Fulminante, adoro essa canção. Eu teria escolhido essa. Tá vendo? Muito bem. Se você Beijo. quiser ver mais empenho de Carlos Andreasa, a partir das 2 horas da tarde, Ali com sim, Michele né? Trombelli Não faça e Ivan isso, Brandão não faça no isso. Tem Método. Tô fazendo faça propaganda, gente, isso. pra vocês. Ah, sim. Beijo, Andreasa. Não, porque aqui é meu fundamento, né? Tudo começa aqui, tá? Então eu respeito, eu valorizo a origem. Um beijo, até amanhã. Beijo, até mais até. tarde, já que você fez a Até. propaganda. Tchau. Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei.